Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje nós iremos para a nossa terceira aula, onde finalmente falaremos sobre o jejum. Nós acabamos de ver as duas primeiras aulas dessa saga, que foi oração e hipocrisia e oração e paganismo, e agora veremos o jejum. Então, nós iremos pular do versículo 9 e nós iremos hoje para o versículo 16 do capítulo 6 de Mateus, que diz o seguinte: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Vamos orar para a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que tu és nas nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. E que a aula de hoje venha a ser uma aula gratificante, uma aula que venha nos ensinar muito, Pai, sobre a nossa relação contigo, Pai. Venha nos ensinar como fazer isso da forma intensa e desejada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, a gente chegou no assunto de jejum. O jejum, ele é um assunto curioso, porque por mim, eu falo que eu era uma pessoa que não entendia muito de jejum. E digo que muitos que estão na igreja não entendem sobre o jejum. Muitos que estão na igreja não praticam jejum. O jejum, ele é claramente, dentro de todo o aspecto bíblico, ele é a disciplina mais negligenciada da igreja nos dias de hoje. A gente pode perceber isso da seguinte forma: quando foi a última vez que você jejuou? Tem gente que nunca nem jejuou na vida. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre jejum? Quando foi a última vez que a sua igreja pregou sobre o jejum? É raro ver pregações sobre o jejum hoje em dia. Isso é algo que a igreja moderna completamente tem negligenciado muito. Mas, vamos lá. A gente pode pensar, Lucas, por que a gente pulou a oração do Pai Nosso para ver sobre o jejum? Porque nós estamos, na verdade, fazendo o seguinte: nós estamos vendo, primeiramente, nas nossas aulas, os 3 princípios de justiça. Veremos logo os 3 atos de justiça e entendê-los antes de entrar na oração do Pai Nosso. Quais são os atos de justiça? Esmolas, oração e jejum. Porque muita gente liga para esmolas, dar e receber, não é? A forma do dar em secreto e será recompensado. Ou oração, ore no seu secreto, vá para o quarto e tal. A gente liga muito para oração, para esmola também. E o jejum, como é que ele fica? Percebe? Eu diria que do nosso século de hoje, o jejum é um dos maiores problemas que a gente encontra na igreja de hoje. Por quê? Porque a igreja não pratica. Então vamos lá. O jejum, ele é claramente praticado e incentivado na Bíblia. Claramente. A gente pode perceber isso da seguinte forma. Porque muita gente, querendo ou não, pode pensar que hoje em dia o jejum não é tanto cobrado. Jesus, ele quebrou o sistema. Porque qual que foi o problema? Um dos maiores problemas dessa negligência que acontece tem 3 pontos principais, mais ou menos. Primeiro, lá no período ainda medieval, ocorreu o sistema de consolidação do jejum, onde se criou calendários de jejum, períodos, programas de jejum, e nessa meia história inteira,
A reforma que aconteceu, ela acabou indo contra esse sistema, justamente pensando no que Jesus falou. Só que qual o problema? A igreja, infelizmente, na reforma, acabou tomando o outro oposto do que seria isso, do que seria a extrema programação do jejum, que seria a não prática do jejum. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que provavelmente explica a falta de jejum no nosso século de hoje, nas nossas épocas atuais, é o comodismo. Isso daí não se resta dúvidas. Um período onde a gente tem tecnologia, indústrias, produtos industrializados, produtos modificados, produtos conservados, onde vivemos numa época de tecnologia absurda. E ainda mais agora, que esse vídeo está sendo gravado em 2026, a época da IA. Então, nós vivemos num século de completo comodismo. E o jejum, como ele propriamente diz, o jejum é praticamente o oposto do que seria o comodismo. E o terceiro problema, acima de tudo, é a falta de explicação. A falta de incentivo. Na época lá da antiguidade, o povo, tanto antes de Jesus quanto depois de Jesus, tinha uma prática constante de jejum. O jejum era algo que, vamos dizer assim, praticamente cultural deles. Era cultural. Era como almoçar, era como jantar, era como qualquer arte, era algo cultural, ou seja, todo mundo entendia, todo mundo conhecia, fazia parte da sua cultura. Só que com os séculos passando, com o tempo passando, foi se perdendo essa cultura em a maioria dos lugares. Hoje ainda pode ser que existam culturas que tenham a prática do jejum. Na verdade existe sim, mas o Brasil com certeza não é uma delas. Porque se perdeu completamente essa cultura do jejum. Perdeu-se. E hoje, vivemos numa cultura onde as pessoas não praticam o jejum e não aprendem sobre o jejum. Por quê? Porque não há, em uma grande maioria dos casos, quem as oriente sobre o jejum, porque a pessoa que orienta também não entende sobre o jejum. Percebe? Então, na maioria dos casos, por falta também de orientação, ocorre essa negligência do jejum. Então, percebe-se que tem inúmeros fatores que circundam a explicação do porquê o jejum é, com certeza, na Bíblia, a prática mais esquecida. Só que, como eu disse, na Bíblia, por mais que não exista lei que fale, obrigue sobre o jejum, a Bíblia claramente incentiva o jejum e ensina o jejum, sim. Podemos ver, primeiro, em Joel, capítulo 2, versículo 12, onde ele fala sobre o jejum como uma forma de, vamos dizer assim, se desculpar pelos seus pecados. Onde ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Sendo que, vamos dizer, o povo aqui, ele claramente estava precisando ser perdoado. O que Jesus, o que Deus declarou, o que o Senhor declarou? Venha a mim com jejum, lamento e pranto. Então aqui, ele já está ensinando como uma forma de ir a Deus, com o objetivo de se desculpar pelos seus pecados, com o objetivo de pedir perdão, com o objetivo de se aproximar do Senhor. Ou Esté, capítulo 4, nem precisa ler ele todo, mas onde o povo acabou de passar por uma situação muito assustadora, de receber uma informação muito assustadora, e por conta disso eles entraram em jejum. Está escrito: em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Ou seja, já era um jejum de intercessão extrema nesse caso. Era uma intercessão extrema, um objetivo realmente de puxar ali e clamar a Deus com uma intensidade maior. Também podemos ver
No Novo Testamento, Mateus 4. Jesus e 40 dias no deserto orando e jejuando. Ali, qual era o seu principal objetivo? Se aproximar mais de Deus, ir até Deus. Ele queria mais de Deus. Ou Atos 13, versículo 2. Quando Paulo e Barnabé iam ser separados, aqui diz que, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Ou seja, até mesmo para orientação, no momento de decisão importante, eles oraram e jejuaram. Eu acho que é um ponto muito curioso, porque a Bíblia inteira, praticamente inteira, sempre fala oração e jejum. Oração e jejum. O povo orava e jejuava. Jesus orava e jejuava. E hoje não vemos isso. Vemos que as pessoas dão uma importância muito grande para a oração. Provavelmente muitos já gostariam de estar ouvindo sobre o Pai Nosso, porque a gente fez 2 aulas sobre, né, de introdução à oração, lindo, maravilhoso, já querem ir para o Pai Nosso e o jejum fica como? Só querem saber da oração e o jejum foi parar em outro lugar. Então, aqui é importante ressaltar que a Bíblia, ela jamais desvaloriza a importância do jejum, assim como o jejum trouxe no seu sermão um ponto específico só para jejum. Não só para oração, ele trouxe um ponto para a esmola, um ponto para a oração e um ponto para jejum. E é o que veremos hoje. Primeiro ponto a se dizer. Jesus diz, quando jejuardes. Ou seja, Jesus aqui ele já está dizendo o seguinte: oração não é também opcional. Olha, você é cristão, você pode jejuar se quiser. Não, ele não diz se jejuar, diz se quiser jejuar. Ele diz não. Ele fala igualzinho a oração. Quando derem esmolas, ele já está dizendo, vocês darão esmolas. Quando orares, ele já está dizendo, vocês vão orar, porque vocês precisam falar comigo. Ele diz, quando jejuardes, ele está dizendo, vocês precisam jejuar. Mesma linguagem. Então, a partir desse mesmo quando, são 3 quando. Quando. Nesse terceiro quando, ele repete a mesma coisa, o mesmo erro dos fariseus. Qual é o erro dos fariseus? De novo, querer ser visto pelos homens. Então, percebe-se que, de novo, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Olha só o que ele está escrito. De novo, quando orares, não seja como os hipócritas que ficam em pé para ser vistos pelos homens. Quando der esmolas, não façam isso para ser vistos pelos homens. Quando jejuares, não façam isso para que as pessoas enxerguem que vocês estão jejuando. Então, aqui a gente já percebe de cara que um dos maiores problemas dos fariseus é que a religiosidade deles, por um completo, os seus 3 atos de justiça estavam deturpados. E eles faziam todos os 3 com o objetivo de aparecer para os homens. Então, o que eles faziam? Aqui diz o que eles faziam. Observe, aqui está escrito, eles mudam a aparência do rosto, eles se abatiam, se desfiguravam, se demonstravam de aparência sofrida, tudo isso para demonstrar sofrimento público. Por quê? Porque eles queriam aparecer, de fato, como se eles estivessem jejuando, querendo mostrar o quanto eles estavam completamente abatidos por estarem em jejum. Isso era uma forma muito clara de mostrar para o povo que eles eram o quê? Homens religiosos. Olha como ele é um homem de Deus, que ele está ali jejuando, tá até com a aparência sofrida, tá dias jejuando ali, não é? Aquela vida sofrida de jejum 2 vezes por semana, porque os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Aí você pensa, só querem ser vistos. E o que Jesus fala sobre isso? Que é teatro já. É teatro. E ele deixa uma informação muito clara. Estes já receberam sua plena
recompensa. Sabe? A gente está falando tudo isso daqui sem perceber que muitas das vezes o jejum, quando praticado, ele é praticado de uma forma que as pessoas vejam ele como um homem religioso. E as pessoas muito pensam que somente homens muito religiosos que realmente devem praticar o jejum com intensidade. Muitos pensam que elas nem devem praticar jejum porque é só para homens realmente muito religiosos, e está longe de ser isso. E os homens, muitas das vezes que praticam para serem vistos como homens religiosos. Bom, a gente está falando aqui bastante e tal, mas a pergunta que não quer calar, tá? A gente está falando tudo isso, mas eu não faço a mínima ideia do que é o jejum. O que é o jejum? Antes de entender o que é o jejum, vamos começar por uma dinâmica que eu amo. O que não é o jejum, primeiramente? O jejum não é exibição espiritual. Acabamos de falar. Se você jejua com o objetivo de parecer espiritual, sinto muito. Se você jejua para parecer mais santo, se você jejua pensando que vai ser mais santo, me desculpa, mas não é assim que funcionam as coisas. Jejum não é para isso. E se você faz isso, Jesus já deixou bem claro para você. Você já recebeu sua recompensa. Você queria a admiração dos homens? Pois bem, já recebeu. Não tem mais nada para receber de Deus. Segundo ponto. Não é técnica espiritual. Como assim não é técnica espiritual? Não é algo que os fariseus faziam. Era completamente mecânico. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Mas eles só jejuavam por jejuar. Era uma disciplina, era técnico, era mecânico, era como se fosse assim, uma técnica de santidade. Para você ser santo, você precisa jejuar 2 vezes por semana. É que nem eu vender um curso aqui para vocês dizendo: olha, vocês querem se aproximar de Deus, querem ser santo, eu vou te ensinar uma técnica para que é jejuar 2 vezes por semana. Você vai orar aqui todo dia nesse horário aqui. Você vai fazer isso, isso e aquilo. Aí eu começo a ensinar aqui para vocês aqui um curso de como ser santo. Técnica. Gente, jejum não é uma técnica. E não caiam nisso. Jejum nunca foi uma técnica. Não, tá longe disso. Jejum não é algo mecânico. Outros ainda pensam, né, como se ainda fosse uma técnica que é uma técnica de resposta de oração. Não. Para Jesus ouvir minha oração, eu preciso jejuar. Quando eu jejuar, aí sim Deus vai lá e responde a minha oração. Também não é assim que funciona. Se você jejua na expectativa de que por você estar jejuando, você receberá a resposta de oração só porque você está jejuando, me desculpa, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, vamos continuar. Terceiro ponto. Não é apenas, unicamente, autodisciplina. Autodisciplina é importante? É. Ela precisa existir, ela tá ali, a autodisciplina acontece. Jejum requer autodisciplina. Requer domínio próprio. Mas não é o propósito em si. O propósito do jejum não é que você obtenha disciplina, obtenha regulação de domínio, não é que você obtenha o domínio próprio. O jejum, ele vai além disso. O jejum não se trata. O jejum, ele se trata de humilhação. Ele se trata de busca constante. Ele se trata de dependência. O jejum, aqui a gente começa já a entrar no que é o jejum. O que é o jejum? O jejum, em primeiro lugar, é a abstinência voluntária de algo legítimo. Isso é o jejum. É a abstinência voluntária, eu escolho, de algo legítimo. O que é esse legítimo? Normalmente é alimento. Aí você pensa, Lucas, mas tem como ser outra coisa fora alimento? A princípio, do princípio, não. Se você quer jejuar biblicamente, como Jesus, ou melhor, como está na Bíblia, como a Bíblia ensina o jejum é especificamente feita de alimento, e somente alimento. Então, vamos
ir a fundo disso. Por quê? Por que só o alimento? Porque o alimento é a necessidade básica do ser humano. Para você viver, do que você precisa? Comer. Se você não come, você não vive. Então, o jejum nada mais é quando eu abdico daquele alimento, daquele prazer natural do homem, que é o alimento, daquele conforto físico de satisfação, e agora eu estou dizendo: isto agora para mim não é mais importante que as minhas necessidades físicas. Não é. Percebe? Porque agora eu dependo de Deus. O propósito do jejum é esse, é a humilhação, é a busca por Deus, é a dependência por Ele, de reconhecer e dizer: Pai, eu dependo de Ti. A ponto de que Tu é mais importante do que as minhas necessidades básicas, que é o alimento. Querendo ou não, a gente se depara com muitos problemas no nosso século de hoje. Por exemplo, o famoso jejum de redes sociais. Muitas igrejas já pregaram sobre isso, já fizeram campanha de jejum de redes sociais. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês: por que a igreja moderna prefere jejum de redes sociais ao invés de jejum de comida? Por um simples motivo: conforto. As pessoas no século de hoje, com tanta tecnologia, tanto conforto, agora tudo precisa ser instantâneo, tudo precisa ser rápido, agora tudo precisa ser, vamos supor, tudo a nível de shots de YouTube aí, tudo a nível de screen de TikTok, lá vídeos de 30 segundos, passou de 30 já é insuportável, já não presta. Ninguém assiste mais vídeos de 2 minutos e tal, tem que durar ali seus 30 segundinhos e pronto. Nessa sociedade onde tudo precisa ser instantâneo, o prazer precisa ser instantâneo, o jejum é completamente fora desse padrão. Fora. Porque o jejum mesmo bíblico, ele não oferece conforto, ele não oferece, vamos supor, complementos externos, ele não oferece acolhimento. O jejum é justamente o momento onde eu me concentro em abdicar daquilo que é uma necessidade física para mim, que é o alimento, onde o meu corpo fisicamente ele vai sentir e é desconfortável. E a partir disso, através dessa ação com um propósito, o jejum ele acontece. O jejum ele precisa ser feito de alimento. Por isso que eu digo que na maioria dos casos, essa história de jejum, de redes sociais, isso não existe. Isso não é jejum e nunca vai ser. Porque jejum, ele envolve especificamente corpo e alma. Quando a gente trata as redes sociais, a gente está tratando a mente. A mente é importante? Claro que é importante. É importantíssimo. Não estou repreendendo como se regularizar as redes sociais fosse algo errado. É legítimo, mas não é jejum. É isso que estou querendo separar aqui. Não é só mental. Envolve fraqueza física mesmo. Envolve fome, envolve consciência física, envolve humilhação diante de Deus. Não é qualquer humilhação, é aquela humilhação boa, aquela humilhação onde eu me humilho diante de Deus, mostrando o quanto que eu dependo dele, o quanto eu necessito dele, eu sou dependente dele. Esse é o tipo de jejum. Talvez você se pergunte: ué, não entendi. Porque a gente fala muito sobre esmola, sobre oração. Aí a gente pensa, oração é comunicação com o Pai. Oração, ela claramente não substitui o jejum. Então você vai perguntar: Lucas, como assim não substitui o jejum? Para que serve o jejum? O jejum, ele é o momento onde você vai estar ali dedicando mais do que a oração, você está intensificando aquela oração, mostrando que você depende do Pai. É um gesto de dependência.
O jejum, ele não substitui a oração, mas ele intensifica ela. O jejum, ele ajuda no arrependimento. O jejum, ele ajuda na direção, na crise espiritual, na intercessão. Na Bíblia a gente encontra muito isso, onde Jesus, até Jesus, precisando de oração, o que ele fez? Ele orou e jejuou. Não só orou. Percebem? Então, são coisas diferentes? São, mas ao mesmo tempo os dois andam interligados. O problema é que a gente trata como se fossem duas coisas separadas, mas não são. O jejum, tanto quanto a oração, é uma prática muito importante. Muito importante. E Jesus, ele reconhecia totalmente a dependência dele de Deus. Reconhecia totalmente. A ponto de que a gente não aguenta nem um dia de oração. Jesus passou 40 dias no deserto. Então, vemos Mateus 4, versículo 4, lá fala: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha aqui que palavras lindas. O que Jesus estava fazendo? Jejuando. E o inimigo foi lá justamente tentar ele num momento de fraqueza. Jesus estava fraco. Fisicamente ele estava fraco. Aí ele foi lá tentar oferecer o quê? Pão, alimento básico. Ele foi oferecer para ele o alimento básico, ou melhor, testando o poder de Deus, dizendo: olha, você está com fome. Por que você não pega aqui seu alimento básico? Ele está dizendo: olha, mais importante do que minhas necessidades básicas é Deus. Mais do que as minhas necessidades básicas, eu preciso dele, de Deus, e é por isso que eu estou aqui. Percebe? O corpo, ele sempre tenta dominar. Sempre. Sempre. Em todos os aspectos. O jejum, ele combate essa tirania do corpo. O jejum, ele mostra o quanto nós somos dependentes de Deus e o quanto o nosso corpo, ele tenta mandar em nós. Eu diria que o jejum até é um teste para que a gente enxergue com clareza o quanto que nós somos obedientes demais ao corpo. O corpo manda e a gente obedece. Mas não era para ser assim. O espírito é quem deve ter o domínio sobre o corpo. O espírito é quem diz: eu dependo dele, não de você. Eu dependo das necessidades da vontade do Pai e não das necessidades da vontade do corpo. Então, o conforto aqui já era conforto. O conforto, ele anestesia o espírito. E isso é um problema. Porque jamais podemos anestesiar o espírito. O espírito, na verdade, tem que ter o controle do corpo. Mas, infelizmente, como a gente viu na nossa época, vivemos numa época que o conforto é muito grande. E eu falo porque eu vivo nessa sociedade e enfrento constantemente o conforto, né? Constantemente momentos em que eu quero me isolar no meu conforto aqui, eu quero viver o meu conforto e obedecer o que o meu corpo está mandando. Mas precisamos juntos aqui relembrar: é o Espírito quem manda. É Ele quem vai mandar. E é dele quem vamos depender. Dito esses preceitos básicos, agora vem a pergunta: como jejuar certo? Primeiro, para jejuarmos certo, deve ser secreto. A palavra diz: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai. Então a primeira coisa que Jesus está quebrando aqui deve ser secreto. De novo, assim como os outros. A esmola, faça em secreto. Oração, faça em secreto. Jejum não é diferente, não é menos importante.
também faça, e o faça ainda em secreto. Por que que Jesus fala, faça em secreto tudo isso? Jesus, na verdade, ele está querendo tratar com a gente um preceito muito importante. Fazer as coisas diante dos homens é fácil. Fazer para ser reconhecidos pelos homens é fácil. Na verdade, ser reconhecidos pelos homens é uma das coisas mais fáceis que tem. Muitos por aí têm reconhecimento dos homens. Então, o porquê do secreto? É porque é muito simples. É no seu secreto que você vai ver realmente o que está acontecendo. Lembra da oração? Orar em público, muitas das vezes, é lindo, maravilhoso. Parece que as palavras fluem naturalmente, assim, vai saindo as palavras e tal. Aí você pega, vai pro seu quarto, tranca a porta, aí você vai orar lá no secreto. Não tem ninguém te vendo, ninguém sabe que você está ali orando. Cadê as palavras? Cadê toda aquela performance? Parece que agora acabou o assunto com Deus. Percebem? Jejum, a mesma coisa. O que acontece no seu jejum em secreto? Porque é muito simples. É no secreto que as coisas são reveladas. É no secreto que vai ser chegado para você e vai ser perguntar para si mesmo. Você vai perguntar para si mesmo. Ninguém está me vendo. Eu estou aqui sozinho, isolado, e ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui. Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Para que eu estou jejuando se ninguém está vendo? Para que eu estou orando se ninguém aqui sabe que eu estou orando aqui? Já parou para se perguntar? Então ele já quebra isso aqui dizendo: ninguém precisa saber. Porque é no seu secreto que eu vou ver realmente a sua intenção. É no seu secreto que eu realmente vou ver as coisas, porque eu sou o Pai que vê no secreto. Eu sou o Deus que tudo vê. E dito isso, eu pergunto para vocês, para quem é tudo isso então? A resposta é muito simples, é para Deus. Para que eu jejuo? Eu jejuo para Deus. Eu oro para Deus e eu dou esmolas para quem? Para Deus. Porque a princípio a esmola ela foi feita para ajudar os homens. Né? A esmola é importante. Jesus em nenhum momento repreende a esmola, ele incentiva a esmola. Dê esmolas, mas dê em secreto. Porque é do agrado do Senhor e é para Deus as esmolas. Porque Jesus diz: o que fizertes a um destes meus pequeninos, fizeram também a mim. Então, só aqui é para Deus. É para que você tenha um relacionamento com o Pai. Você dá esmola para que você tenha um relacionamento com o Pai. Você ora para que você tenha um relacionamento com o Pai. E você jejua para que você tenha e até mesmo intensifique mais ainda o seu relacionamento com o Pai. Mais ainda. Não existe uma regra para o jejum. Não existe um mandamento que te obrigue a jejuar. Não existe calendário dado pela Bíblia para você jejuar semanalmente. Tanto que a prática do jejum bíblica mesmo, percebe-se que a única prática de jejum aprovada por Deus era o jejum feito lá no Antigo Testamento, que era um jejum feito uma vez por ano. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Já parou para pensar nessa loucura? Então, percebe-se, não existe. Mas Jesus mostra que deveria ser uma prática comum. O problema é que hoje nós perdemos essa prática. Hoje, muitas pessoas, incluindo eu, posso falar, porque eu tive muito essa dúvida, que o jejum, o que é o jejum? Não sei, porque nós não temos a cultura de jejuar. Eu penso por mim mesmo que o nosso século é um dos piores séculos nesse sentido. Por quê? Porque antes o problema não era a prática em si do jejum, porque eles já tinham um costume de praticar o jejum. Lembra? Que nem os fariseus, eles tinham o costume de dar esmola, eles tinham o costume de purificação, eles tinham o costume de oração, eles tinham o costume de jejum, tudo isso eles tinham, a prática eles tinham. O problema é que eles faziam isso com as intenções erradas. Mas eu penso por mim que esse século é muito pior. Por quê? Porque não tem nem a intenção e nem a prática. Não tem nenhum dos dois. O jejum praticamente quase não existe mais.
Infelizmente. Percebe? Então, é triste isso. É muito triste. E Jesus também, vamos lá. Você quer praticar jejum? Pratique, mas também um ponto que eu quero alertar na nossa aula de hoje. Jejum também não é asceticismo permanente. O que é asceticismo? Jesus não ensina em nenhum momento jejum como desprezo do corpo. Eu vou desprezar meu corpo, eu vou me mutilar, vou esmurrar o meu corpo. É uma autopunição constante. Jesus não ensina isso. Não ensina. Pelo contrário, o jejum ele é completamente significativo e também ocasional. O jejum ele vai se adaptar de ocasião para ocasião. Por exemplo, se você que está assistindo tem, por exemplo, gastrite, você não pode passar muito tempo sem comer alimento. Sem comer alimento, né? Você não pode. Porque se você faz isso, isso ataca a gastrite muito fácil. E gastrite mata. E Deus não quer matar ninguém. Mas ainda assim tem gente que insiste também em fazer jejum. Não, eu tenho gastrite, mas Jesus mandou porque mandou fazer jejum. Não é assim. Jesus mandou fazer o jejum. Não mandou você se maltratar, mutilar o seu corpo, não. Portanto, de ocasião para ocasião. Tem gente que consegue fazer jejum de um dia. Tem gente que não consegue. Tem gente que consegue passar dias sem comer. Tem gente que não pode passar poucas horas sem comer. Por quê? Porque o estômago não aguenta. Tem estômago que aguenta sim. Vai sentir dor? Vai. Mas tem gente como, por exemplo, como eu falei, o exemplo claro que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu lembro, que é a gastrite. Se essas pessoas ficam sem comer, diferente das pessoas que não têm esse problema, elas podem desenvolver problemas sérios de saúde. Então, não façam isso. Se forem fazer jejum, procurem orientação de como vocês podem fazer jejum mesmo tendo gastrite. Sempre eu digo a vocês aqui nesta aula, busquem sempre como aplicar o jejum. Aí você vai perguntar, Lucas, eu não sei. Por que não busca? Aqui eu entro num ponto muito importante dessa aula. Sabe qual o problema também central do porquê de tudo isso? Além do comodismo, além da falta cultural, além da deturpação do jejum, é a intenção do nosso coração. Sabe por que muitas das vezes nós não sabemos o que é o jejum? Porque nós não nos interessamos. Sabe por que a gente não se interessa? Porque nós não queremos saber de Deus. Eu penso por mim que o jejum ele é um teste claro de pessoas que realmente têm fome e sede de justiça ou não. Porque uma pessoa que tem fome e sede de justiça, ela vai querer saber como é o jejum, o que é o jejum, como eu posso fazer jejum da forma correta. Aí ele vai praticar o jejum, ele pode até praticar errado, mas a pessoa ela tem fome e sede de justiça, ela vai estar constantemente se avaliando e pensando, será que eu estou fazendo jejum do jeito certo? Será que eu estou agradando ao Senhor? E, consequentemente, aquele que realmente tem a sua intenção no coração e quer jejuar porque quer a presença de Deus, está ali verdadeiramente, quer se aproximar de Deus, quer intensificar suas orações, ela vai buscar entender o que é o jejum e como praticá-lo. Só por aqui a gente já mata um problema que é a gente faz tudo isso. A gente viu o capítulo 5 inteiro de Mateus, que viu todas as leis. A gente acabou de falar sobre esmola, acabou de falar sobre oração e o jejum está desmitificando que você não liga para nada disso. Percebe? Porque uma pessoa que realmente é cristã, uma pessoa que realmente busca a Deus, ele vai saber jejuar. Por quê? Porque ele vai buscar saber o que é o jejum e como buscar, como praticar o jejum. Percebe? Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o jejum, ele é claramente que algo que vem de Deus e faz parte da vida cristã. O jejum, até hoje, ele é totalmente relevante, ele é importantíssimo. E se você tem fome e sede de justiça, você claramente vai querer jejuar.
vai querer aprender o que é o jejum. Eu tenho uma frase também por mim, que é a seguinte frase, e eu quero que vocês guardem essa frase. Só não sabe jejuar e só não aprende a jejuar quem não quer se aproximar de Deus e quem não quer saber de Deus. Porque se a pessoa não quer saber de Deus, para que ela vai aprender a jejuar? Se a pessoa não quer se aproximar de Deus, então ela não precisa jejuar. Porque o jejum justamente é mais um dos meios que nos leva para próximos de Deus. Ele intensifica a nossa aproximação com Deus. Então, se a pessoa não quer saber de jejum, duvido que ela tenha o interesse de se aproximar do Senhor. Percebe? Então, hoje é um século horrível para se abordar desse assunto. Muitas distrações, materialismo, conforto excessivo, dopamina, ansiedade, depressão, tudo quanto é coisa do nosso século tem. E tudo isso atrapalha na prática do jejum, no aprender o jejum, no exercer o jejum. Mas eu digo uma coisa para vocês. Não desistam. Se você tem fome e sede de justiça, vá atrás. O jejum ele é uma prática importante, como a gente conversou aqui, ele envolve o alimento físico. Se você tem restrições físicas sobre alimento e você não pode praticar, por exemplo, jejuns longos, tudo bem. Ainda existe forma de você praticar jejum. Existe sim. Então, não confundam, tá? Não confundam essas coisas, nada do que foi falado aqui com algo que a gente falou no começo, com disciplina. E é por isso que precisa ser unicamente, estritamente alimento. E eu recomendo fortemente que seja alimento. Voltando à pergunta, por que redes sociais e não alimento? Por que eu não posso fazer jejum de redes sociais? Porque é simples, porque é autodisciplina. É válido fazer jejum de redes sociais, fazer jejum de outras coisas que não seja alimento? Olha, é válido e é bom. Jesus, ele orienta a disciplina, ele recomenda a disciplina. É bom ter autodisciplina e tal, essas coisas, mas isso não é jejum. Você apenas está regulando, se disciplinando no uso das redes sociais, no uso de determinada coisa. Aquela pessoa que pensa, não, eu vou fazer jejum de chocolate, eu não vou comer chocolate por 2 semanas. Só chocolate, esse é o jejum dela. Desculpa, isso não é jejum. Ah, eu vou deixar de comer pão, esse é o meu jejum, não comer pão. Tem problema nisso? Eu quero ser claro e sincero aqui com vocês. A princípio, não, mas pode ter. Por exemplo, Daniel. Daniel ele fez um jejum parecido com isso, onde o rei ofereceu comida e bebida para ele, e Daniel recusou e pediu para que o rei entregasse somente verduras e legumes. Primeiro Daniel fala: não dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Ou seja, 10 dias Daniel só comeu vegetais e água. 10 dias. Aí você vai pensar, Daniel passou fome? Ele não passou fome. Aqui a gente percebe já uma quebra, tá vendo? Ele não passou fome. Ele não sofreu fisicamente a dor do jejum. Porque ele comeu, ele estava comendo, só que ele estava comendo verduras. Você já experimentou comer verdura só por 10 dias? Abdicar daquele churrasco que você tanto ama ali no final de semana, abdicar daquele franguinho que você sempre faz no almoço, abdicar daquela comida, abdicar daquele miojo que você tanto gosta, abdicar daquele salgado, abdicar daquela pizza, daquela bolonhesa, daquela massa que você tanto ama, e para comer verdura no almoço e na janta? Pois é. Aí você pensa, Daniel não passou fome. Mas ele tinha um propósito ali. Qual que era o propósito? Mostrar que, ó, desculpa, mas eu não vou aceitar sua comida, rei. Porque a comida que vinha do rei
vinha de rituais pagãs. Então, o propósito do Daniel era totalmente espiritual e religioso. E bom, religioso e espiritual bom. Que ele queria mostrar, ó, eu não como dessas comidas que vocês oferecem aos seus deuses pagãos. Mas antes eu só preciso do meu Deus. Só me dê verduras, que é o que eu preciso, e Deus vai me sustentar. Pronto. Ali ele criou um propósito com Deus, naquele jejum. E a partir deste jejum de Daniel, sabe o que aconteceu? Deus, o rei reconheceu ali, realmente. Ele reconheceu Daniel e o seu Deus. Então perceba uma coisa. Tem gente que deixa de comer determinadas coisas, mas isso não passa de autodisciplina. Pessoas que são viciadas em pão e agora querem fazer jejum de pão. Isso não é jejum. Isso é apenas uma pessoa tentando disciplinar algo, um vício dela. Precisa ter um propósito. E não só um propósito, como precisa ser um propósito verdadeiro. A intenção de Daniel era verdadeira. Daniel confiava em Deus. Daniel sabia que era totalmente dependente de Deus. A pergunta: você jejua? Talvez muitos respondam: não, eu não jejuo. E eu te recomendo, comece a jejuar. E não só quando você começar a jejuar, não faça isso para que você seja visto pelos homens. Mas antes, faça em secreto, porque no secreto Deus vai te recompensar. E no seu secreto você realmente vai ver sua intenção. No secreto você vai olhar dentro do seu coração e vai se perguntar: por que eu estou jejuando? Ninguém está me vendo, ninguém sabe que eu estou aqui jejuando. Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Qual é o meu propósito com esse jejum? É se aproximar de Deus? É mostrar que dependo dele? É porque eu pequei essa semana? Muitas pessoas pensam que pecado afasta de Deus. De novo, eu ressalto, pecado não afasta de Deus. Muitas das vezes no povo, como acontece em Joel, o povo pecou. Então o que o povo fez? Deus, o Senhor disse: por que vocês pecaram? Venham a mim em prantos, em clamores e em jejum. Então, o verdadeiro crente é aquele crente que naquela semana pecou e disse: Senhor, essa semana eu pequei, portanto eu vou fazer um jejum aqui clamando: Pai, perdoa-me. É jejum de intercessão, Senhor. Eu preciso tomar uma decisão importante. Senhor, está acontecendo tal coisa na minha vida. Ele vai e jejua. Verdadeiramente. A sua intenção é verdadeira, o seu propósito é verdadeiro. Percebe? A pergunta é: por que você jejua? Qual a sua intenção? O jejum não é um teatro espiritual, nem técnica religiosa. É a humilhação voluntária do corpo para intensificar a busca do coração por Deus. Vamos orar para fechar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graça te damos, Senhor, por mais uma aula, Pai, e que esse ensinamento, Pai, venha entrar em nossos corações, Pai, e que essa semana, Pai, através deste conhecimento que adquirimos sobre o jejum, venhamos então, Pai, querer rebuscar mais. Que cada um que esteja assistindo essa aula, Pai, queira mais, busque mais. Se não sabemos ou ainda não entendemos direito o que é o jejum, Pai, que nós venhamos buscar, que venhamos ter fome e sede de justiça, Pai. E que não venhamos, como cristãos, negligenciar esta grandiosíssima prática trazida por Ti, Pai. Que não venhamos negligenciar, mas antes venhamos praticá-la e praticá-la com toda honestidade, todo fervor, toda a intensidade e toda a sinceridade nas nossas orações e no nosso jejum. E assim te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.